Walter Luiz. Um abraço a todos, Walter Luiz, mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Nosso canal geralmente fala do passado, fala da história, traz áudios, fotos, vídeos do passado. Nesse vídeo, diferentemente do habitual, vou falar de um assunto da atualidade, a participação do CRB no Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. Fato que nunca aconteceu na sua história. Mas hoje, dia 22 de junho de 2023, o CRB vai estrear nesta competição, enfrentando a equipe do Zumbi na cidade de Murici. Fiz algumas publicações a respeito no meu Instagram, no meu Facebook, e alguns torcedores comentaram que não é o CRB que vai jogar a 2ª Divisão, é o CRB B. Eu não entendi muito isso aí. O responsável da federação, me fugiu até o nome agora, por tabelas e regulamentos, ouvi ele dando uma entrevista em uma rádio de Arapiraca há alguns meses. O assunto era outro, mas terminaram entrando nesse assunto. E ele falou que essa participação do CRB, ou como está na tabela CRB-B, é semelhante ao Palmeiras B, que jogou divisões secundárias no estado de São Paulo. Ele deu esse exemplo, né? Que o Palmeiras B jogou a 2ª Divisão, as outras séries abaixo lá em São Paulo. Eu fiquei abismado ao ouvir uma pessoa que deve ser especialista em regulamentos, tabelas e as leis do futebol falar uma coisa dessa ou fazer este comparativo. Eu vou explicar a vocês. Quem vai jogar a 2ª Divisão do Campeonato Alagoano é o CRB, Clube de Regatas Brasil. Não existe em Alagoas nenhum clube chamado CRB B. O Palmeiras B, para quem não sabe, foi um clube fundado pelo Palmeiras. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, fundou uma filial, um clube ligado a ele mesmo. O nome deste clube, Sociedade Esportiva Palmeiras B. O B não significa time reserva, ou misto, ou juniores, não. O B é o nome do clube, Sociedade Esportiva Palmeiras B. Um clube ligado ao próprio Palmeiras, uma filial do Palmeiras, como ocorre com algumas grandes equipes do futebol mundial, não sei, Barcelona, Real Madrid, que tem um time B, um clube B filiado a ele. O nome muda uma letrinha, geralmente eles botam B para ficar o nome diferente da matriz. Então o Palmeiras teve uma filial, foi um clube fundado, tem data de fundação e até a data de extinção, quando o Palmeiras resolveu, depois de alguns anos, encerrar. O Carlos Brunoro, que era o homem do futebol do Palmeiras, até na época que extinguiu a Sociedade Esportiva Palmeiras B, este clube, filial do Palmeiras, ele explicou que não era muita vantagem, porque se o jogador se destacasse no Palmeiras B, era preciso rescindir o contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras B, para depois assinar com a Sociedade Esportiva Palmeiras, o principal, que eram dois clubes diferentes, agora ligados, no caso um filial e um matriz. Nunca o CRB fundou o Clube de Regatas Brasil B. Não existe em Alagoas nenhum Clube de Regatas Brasil B. Como a federação coloca no regulamento, que é um documento oficial, que deve constar o nome completo dos participantes: Esporte Clube Penedense, Miguelense Futebol Clube, Zumbi Esporte Clube, Clube de Regatas Brasil. E você vê aí uma matéria da época, o Brunoro explicando o motivo da extinção do Palmeiras B. Então o Palmeiras B foi um clube ligado ao Palmeiras. Era um outro clube, agora filial da matriz. O que não podia nunca era os dois jogarem a mesma divisão. Mas os jogadores do Palmeiras B tinham um contrato com o Palmeiras B. Era um clube diferente, dois clubes, o Palmeiras e o Palmeiras B. Isso não existe em Alagoas. Quando o CRB fundou o CRB-B, Clube de Regatas Brasil B, não existe. Por que a federação coloca no regulamento a CRB-B? Tem algumas explicações, eu não sei. Uma delas, de repente, porque eu acho que é irregular um clube jogar a 1ª divisão e a 2ª no mesmo ano.
Então ela bota CRBB para tentar, digamos, mascarar e dizer que não é o CRB, é o CRBB. Não existe nenhum CRBB. Seria outro motivo. É porque o time principal do CRB está na Série B do Brasileiro. Ele vai jogar com o time secundário, é o CRBB. A federação não tem nada a ver com isso. Se um clube vai utilizar seus principais jogadores ou não. Aí ela vai procurar saber do Penedense. Se o Penedense, de repente, não, vou jogar com o time reserva, o time B, o junior, não vou jogar com o principal não. A federação vai botar Penedense B na tabela? Não vai. Ela vai ligar para cada clube, vocês vão jogar com o time principal ou com o time secundário? Pra gente botar. Não vai. Ela não tem nada a ver com isso. O Atlético do Paraná, que hoje é maior do que o próprio futebol paranaense, andou disputando o Paranaense há alguns anos, com sub-20, parece que até com sub-17. Até a torcida do Atlético brincava que no ano seguinte ia ser campeão com o infantil. Mas na tabela lá tinha Atlético, não tinha Atlético B, porque não existe Atlético B. Era o Atlético. Flamengo, teve um carioca aí que ele jogou o primeiro turno com os juniores. Era o Flamengo. Não existe Flamengo B. Essa questão de B é uma questão interna do clube. Se o clube vai jogar o time principal ou não, a federação não tem nada a ver com isso. O clube participa do campeonato, atendendo às normas que o regulamento exige, e pronto. Então, esse CRBB aí, a gente pode definir como um nome falso de um clube. A federação criou um nome falso, Clube de Regatas Brasil B, um clube que não existe, para mascarar a participação do CRB, ou para, digamos, eu acho que é irregular, um time jogar a primeira divisão e a segunda, ela bota como se fosse outro clube, e ainda, desculpa a expressão, é muita cara de pau dar o exemplo do Palmeiras B. Não, em São Paulo teve isso, com o Palmeiras B. Não, o Palmeiras B foi um clube independente que foi fundado pelo Palmeiras. E outra coisa, né? O regulamento diz que é sub-23. Só pode utilizar 5 jogadores que nasceram antes do ano 2000. Isso aí eu acho que é uma imposição, uma ditadura. Fizeram isso em Pernambuco, durou 2 anos, os clubes protestaram. Quer dizer que se um time quiser, vamos supor, o Penedense quer jogar com jogadores experientes, que jogarem CRB, CSA, montar um time com jogadores de 30 anos, não podem. Só pode 5 jogadores acima de 23 anos. Quer dizer, tantos bons jogadores, veteranos do CRB, CSA, vão ficar desempregados que não podem jogar. Só 5 podem jogar. Enquanto que os jovens, geralmente são jogadores de empresário. Hoje o garoto jogou bola, já vem empresário com 15 anos, já assina lá com 16. Então isso aí para beneficiar os empresários. Aí a competição só pode quem nasceu de 2000 para cá, só pode 5 que nasceu antes. Enquanto que os jogadores experientes, esses vão ficar desempregados, que não podem jogar, tem limite. A federação não tinha direito de fazer isso. O clube joga monta o time como quiser. Quiser montar um time de garotos, joga com o time de garotos. Quiser montar um time experiente, bota experiente. Quiser mesclar, mescla. Não está no regulamento e os jogadores têm que... Só pode ser inscrito quem nasceu de 2000 para cá, 23 anos. Só pode ter 5 que nasceu antes. Outra coisa que existiu em Pernambuco e que não existe mais. Os clubes protestaram e isso caiu. E hoje, após a estreia do CRB, o Asa, uma curiosidade, vai se tornar o único clube da história do futebol alagoano, entre os que jogaram desde que foi criada a segunda divisão. O Asa será o único que nunca jogou a segunda divisão, que era o CRB e o Asa, mas o CRB vai começar hoje. Então o Asa se torna hoje o único clube da história do futebol de Alagoas, desde que foi criada a segunda divisão, entre todos que já jogaram a primeira, o único que nunca jogou a segunda, que o CRB vai jogar. Tem nada de CRBB. É profundamente lamentável essa situação. Então, para você, torcedor do CRB, eu não estou errado não. CRB vai jogar a segunda divisão do futebol alagoano. Não tem nada de CRBB. Se vai jogar com o time principal ou não, isso é questão do clube. Ele se encaixa no regulamento, no que exige o regulamento e ponto final. Então é o CRB, não tem nenhum CRBB. Esqueçam essa história de CRBB. Já expliquei. O B é um clube, é filial, não existe. O CRB nunca fundou. O CRB já teve uma filial, o Pajuçara. Os mais antigos lembram? O pessoal da federação acho que ninguém lembra, talvez ninguém fosse nascido, nem conhece nada da história do futebol. Eles não sabem nem as datas de fundação dos clubes filiados.
botam lá aniversário de clubes, quando na verdade não é naquela data, eles botam lá, estou sempre vendo isso. O CRB nos anos 80 fundou o Pajuçara, era uma filial do CRB, disputava os juniores. Dava uma polêmica, porque, vou dar um exemplo, aí jogava CRB Pajuçara, o CRB, para passar o CSA, tinha que ganhar de 8, aí ganhava de 8. Eles abriam o jogo ou facilitava. Às vezes o Pajuçara ia enfrentar uma equipe, para o CRB seria melhor que esta equipe vencesse, se o Pajuçara vencesse, poderia passar o CRB, o Pajuçara perdia. Aí depois foi extinto, mas o CRB já teve a filial, mas não tem mais, gente. Então, o pessoal da federação, veja aí o que vocês estão fazendo. O clube não pode jogar 2 divisões no mesmo ano, nem vocês podem chegar no regulamento de tabela e colocar um nome falso de um clube que não existe. Não existe nenhum clube de Regatas Brasil B. E não deem o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras foi um clube fundado, um clube independente, a Sociedade Esportiva Palmeiras B, fundado pelo Palmeiras, tá? Era uma filial ligada à matriz, como existe com vários clubes do mundo essa questão. Não é o mesmo clube que está jogando com um time secundário, não. Isso é outra coisa. Essa questão do time B é informação de imprensa. Eu vou dar um exemplo. Se o CRB conquista o acesso na Série B, já está garantido. Aí chega na última rodada, ele bota os juniores, tiverem inscritos, tiverem no bid. Aí você vai jogar com o time B. Isso é informação de jogo. Não é para constar em regulamento que a federação tem nada a ver se o time vai utilizar seu jogador principal, seus jogadores principais, ou jogadores reservas, ou juniores, não importa. Então tem nada que a federação colocar no regulamento, CRBB colocou lá para mascarar essa participação do CRB, porque para mim é irregular, não pode um clube jogar a primeira e a segunda divisão, né? E tem a cara de pau de dar o exemplo do Palmeiras B, que era uma outra situação que eu já expliquei aqui. Então, torcedor regatiano, CRB hoje, pela primeira vez na sua história, vai começar a jogar uma segunda divisão de Alagoas. E o Asa torna-se o único do futebol alagoano, entre todos que já jogaram a primeira, desde que foi criada a segunda, que nunca disputou a segunda. CRB, com todo respeito ao pessoal do Centro Esportivo Alagoano, eu considero um grande disputar uma segundona, é uma vergonha. Não importa se convidado, se porque quis ou se foi rebaixado. CRB está jogando, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Alagoano. Um abraço a todos.